Olá, docentes, tudo bem? Espero que o segundo dia de planejamento tenha sido bastante proveitoso, que tenha sido possível realizar todas as conversas, todos os debates entre docentes e entre CAADs. Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho daquela apresentação que a gente conversou antes das férias de agora de julho, né? E vou passar para vocês algumas orientações sobre o preenchimento do plano de ensino, ok? Peço desde já que desconsiderem eventuais erros, eu não consegui editar esse vídeo. Peço também aos colegas que mandaram mensagem no fim da tarde de ontem e hoje, ou melhor, mandaram mensagem na terça e na quarta-feira, caso eu não tenha ainda respondido, que por favor reenviem as mensagens, porque o volume foi um pouquinho alto e algumas mensagens acabaram se perdendo, então caso tenha ocorrido isso, peço desculpa e peço a gentileza de reenviarem. Bom, esses são os slides, mas eu já atualizei com as datas após a aprovação do CONCAM. Então, quais são as novas datas previstas? Temos um primeiro bimestre que começa agora, no dia 3 de agosto, segue até o dia 10 de setembro, o segundo bimestre que vai até o dia 8 de outubro, o terceiro até o dia 12 do 12 e o quarto até dia 9 do ano que vem, 9 de fevereiro. Só lembrando o nosso fluxograma, nosso fluxo do processo, que já fizemos algumas ações, e nesse momento nós estamos nas etapas finais, que consideram a elaboração do plano de ensino, plano de atividades e envio para a PRE. Estamos aqui neste modelo do resumo, no item 5. O levantamento com os discentes eu vou disponibilizar para vocês também os slides, caso queiram algum outro detalhe. E chegamos aqui na parte do plano de ensino. Quantas semanas teremos no primeiro semestre de 2020? Quando vocês receberem dos docentes o plano de ensino, por favor, plano de aulas, desculpa, por favor, não mudem a quantidade de aulas que já foi ministrada nas primeiras semanas de aula, ok? E não alterem o conteúdo, não mudem metodologia, não façam nenhum tipo de alteração nessa linha. O que já foi precisa ser mantido. Observem que no primeiro semestre nós não teremos as 20 semanas, não teremos em tese. Vou mostrar ao longo dessa apresentação como fazer as 20 semanas. Letícia, mas eu fiz já fechei, já mandei pro coordenador, tá tudo certo. Gente, se o coordenador aprovou, para mim tá tudo ok. Mas para quem não fez, quem está seguindo o planejamento, estava aguardando o dia de executar materiais, executar documentos, que é hoje, na nossa quinta-feira, e amanhã até o meio-dia, peço a gentileza de aí já seguir as orientações, tá bom? Então, esse é o primeiro semestre. O primeiro semestre, nessa planilha, o Valdo já mandou para vocês a planilha com os sábados letivos, mas eu reforço aqui por dia, ok? Observem que nós temos aqui uma coluna faltam ainda tantos dias. Essas aulas que faltam, eu estou chamando depois de aulas extras ao longo da apresentação. No segundo semestre também não é possível 20, vão faltar 4. De uma maneira geral, eu tô falando, tá? Depende se a disciplina começou na segunda, na terça, na quarta, dá para ver que cada dia tem um dia apontado. Como é que nós vamos fazer o plano de aula, então? O que tá de laranja permanece e o primeiro e segundo semestre nós vamos seguir a planilha anexada, mas eu coloquei ela aqui na apresentação também. O que não podemos fazer, para que depois vocês deem uma lida, uma olhada. O que não é recomendado e as sugestões. Dúvidas que eu recebi. Como é que eu lanço as semanas? Conforme a planilha que eu vou apresentar em breve. Quem lançava sem as datas, pessoal, permanece lançando sem as datas. Isso é uma questão de cada curso. Não é o momento da gente mudar nada agora. Quem lançava com as datas, permanece com as datas. Temos diferentes cobranças. Temos uma questão de MEC relacionada a curso superior, reconhecimento de curso. Por isso, algumas exigências são maiores. Nos cursos técnicos, nós ainda não passamos por isso. Então, eu sei que alguns coordenadores permitem, outros não. Sigam as orientações dos coordenadores. O que eu tenho que mudar nos planos? Pessoal, o plano não é para sair mudando o conteúdo, você pode reorganizá-lo, mas mudam-se as datas das semanas. Data de avaliação, é muito importante fazer essa alteração, porque nós temos que aguardar 30 dias, ok? Para poder lançar atividades avaliativas
E o que muda-se muito é a metodologia, de uma presencial para uma não presencial. Como é que eu preencho? Depois que eu fizer meu plano de ensino, de plano de aulas, eu tenho que fazer o plano de atividades. O que vocês vão preencher na planilha de Excel que eu mandei? É só essa linha aqui, tá bom? Não é para colocar conteúdo, nada disso, é para colocar o nome do componente. Se tiver algum discente, vocês receberam orientação do NAP, escrevam aqui quais são as situações exclusivas, qual foi a carga horária presencial e não presencial. Houve a substituição das atividades por TICs, poucos componentes não poderão ser ofertados. Então, a maioria vai colocar sim, tá? Mas nós temos 3 componentes que a resposta será não. Metodologia sucinto, gente, tá até escrito, ó, sucintamente. Então, utilização do Moodle. A metodologia de avaliação será com o uso de questionários, de textos, tudo será não presencial neste momento. E a unidade aderiu à alteração do calendário de férias? A resposta é não nesse momento, ok? Porque nesse semestre que nós estamos, nós não alteramos férias. Outra dúvida. Não consigo totalizar as 20 semanas do meu plano de aulas. Está correto, nós não temos 20 semanas, nem no primeiro nem no segundo, mas nós vamos lançar essas semanas repetindo as datas. Já no concomitante, ao invés de 20, nós faremos o lançamento de 19. Precisa ter 40 semanas para o integrado diurno? Minha orientação é que sim. É mais fácil a gente repetir o lançamento de uma semana do que depois a gente ter algum tipo de problema. É mais fácil para vocês lançarem também, no meu ponto de vista, o diário na sequência. Precisa ter 20 semanas para o superior para EJA? Sim, mesma orientação, e para o concomitante, as 19 semanas. Como é que você vai lançar isso no SWAP, professor? Você vai abrir o SWAP, vai solicitar a abertura do plano para quem ainda não fez. Quando receber o plano, segue as seguintes etapas. Agradeço o professor Nord que deu os prints no plano dele, tá? E agradeço também de ele ter me ajudado com a planilha. Eu fiz uma primeira versão e ele melhorou bastante a planilha. Então, o primeiro passo é vocês abrirem, cliquem em editar o plano, observem a carga horária total do seu componente curricular. Na sequência, vocês devem lançar o que estava previsto inicialmente. Se o componente era de 4 aulas, lança 4 aulas. Nós fizemos alguns testes. Vamos tentar zerar, então, as aulas semanais. Não vai funcionar. O SWAP não vai aceitar. Ele vai dar esse erro aqui. Vamos colocar uma. Também não vai dar certo. Vai faltar aulas para completar a carga horária. Vamos lançar 5. Também não vai funcionar. Então, nós vamos lançar o que estava previsto. Esse componente era um componente de 4 aulas semanais. Vamos lançar 4. Meu componente é de 5. Vamos lançar 5. Meu componente é de 6. Lança-se 6, ok? Na sequência, a gente adequa as datas. Aqui tem um exemplo da adequação que foi realizada nesse componente curricular, nesse plano de aula. E pronto, está finalizado o seu plano de ensino. Basta clicar no botão de enviar para a coordenação. Aqui um lembrete, né? Nós vamos mudar essas datas, organizar no diário. No plano de ensino, vocês vão ver nos próximos slides, nos planos de aula, já tem uma data para lançarem. Então, copiem aquela sugestão de data para ninguém ficar com trabalho agora. E se precisar, faz o ajuste no lançamento do diário, tá bom? Onde que eu pego essas datas? Junto com essa apresentação, segue uma planilha com essas datas, mas eu coloquei aqui também. De uma maneira geral, no superior, onde tem 4 aulas, aponta 5, tá? Detalhe importantíssimo dos cursos superiores: quem ministra a aula para o primeiro ano, as datas são diferentes. Esclareço também que as datas que eu estou apresentando aqui são gerais. Tem componente curricular nosso que, por N motivos, começou depois. Então, eu peço a gentileza que esses docentes apontem a partir da verdade, tá? Apontem a partir de quando começou. Se tiver que aumentar, dobrar algumas cargas, por favor, o façam, tá bom? Então, aqui as sugestões, as datas por lançamento por dia,
para quem é calouro, quem ministra aula, desculpa, na segunda-feira para os calouros, quem ministra aula para os demais, para os veteranos. Sigam essas datas que estão aqui de 1 até 20 semanas. Coloquem essas datas todas por dia, que estão aqui nesses slides, nos seus planos de aula. E encaminhem, claro, com as devidas alterações de metodologia para os seus coordenadores. O mesmo está aqui colocado para os cursos superiores com 2 aulas, tá bom? Então, não esqueçam os docentes superiores que os calouros começaram numa outra data. O mesmo aqui de quinta e sexta-feira. Mesmo para o superior de 3 aulas, também para os outros dias da semana. O técnico em química, de uma maneira geral, também. Componentes com 4 aulas vão lançar em algumas semanas 5, não lancem em todas, não precisa. E componentes com 2 aulas vão apontar em algumas semanas 3. A mesma planilha, basta vocês copiarem, onde vocês observarem a marcação SL é sábado letivo, conta normal, sábado pra gente, sábado de compensação da segunda-feira, ok, é uma segunda-feira, tá bom? Se algum faltou o SL, eu já peço desculpas. Aqui temos também o técnico que ministra para 2 aulas. O mesmo para o técnico em administração integrado ao ensino médio ProEja. Então, temos a tabela de 4 aulas, a tabela de 3 aulas, a tabela de 2 aulas e a tabela de 1 aula, todos os cursos semestrais. Chegamos, então, no integrado diurno, técnico em química integrado ao ensino médio, técnico em informática integrado ao ensino médio. Aqui uma orientação um pouco, as marcações vermelhas nas planilhas indicam até o último dia de aula que teve. Então, por exemplo, segunda-feira ministraram 4 dias, foram ministrados até a gente ter a pandemia instaurada e tudo mais. Com isso, é só multiplicar quantos dias você dá por quantos dias teve até a interrupção no calendário. E com isso você já sabe qual foi a carga presencial e o restante para completar a sua carga será a carga não presencial nesse momento, tá? Lembrando que a gente pode fazer essa revisão daqui 2 meses, mas nesse momento nós vamos lançar todos com a mesma orientação. Então, é esse número 4. Por exemplo, segunda-feira eu sou um docente que ministra 2. 2 aulas é um componente de 2 aulas. Então, eu vou pegar 4 vezes 2, eu já ministrei 8 horas aula, tá? Na sequência, vocês vão ver que eu tenho uma tabelinha na planilha que você vai informar quantas aulas para cada eu escrevi data, mas é quantas aulas você ministra em cada por dia no componente curricular. Então, por exemplo, ministro biologia, é na terça-feira 2 aulas, eu vou lá e lanço 2. Ah, não, eu ministro TLB. São 2 na segunda e 2 na quinta. Eu lanço 2 e 2. Vocês vão ver que logo abaixo na planilha vai aparecer essas tabulações com as datas. Usem essas datas para os planos de aula, ok? Essas são as datas que a gente está até chamando de aulas normais. Mas se eu só lançar essas aulas normais no diário, não vai dar certo essa carga total. Então, eu fiz o meu plano, vocês vão ver que no plano, vou até voltar. No plano de aulas, eu tenho algumas semanas. Por exemplo, 15 de setembro está repetido. Ok, é para a gente poder chegar, no caso do integrado, nas 40 semanas. E pronto, resolvido o problema, plano de aulas, ok? Agora a gente vai para o problema 2, que é o diário. Lembra que a gente debateu várias vezes que não podemos sair lançando tudo junto? Não dá para todo mundo de segunda-feira lançar todo mundo no mesmo dia. Aqui essa carga extra. Então, eu fiz uma tabelinha aqui. Nós vamos lançar essas aulas extras, vamos lançar todas, mas não no mesmo dia. Vocês podem observar que a cada 2 aulas tem uma cor. E as aulas da hora do almoço, eu pus aqui um exemplo, tá? Do primeiro ano de Química. Tem também cores, então é para seguir a mesma lógica. Eu não fiz com todos os exemplos, mas essa daqui é a lógica. Vamos contar de 2 em 2, no horário de almoço a gente conta de 1 em 1, tá? Por exemplo, segunda-feira ali a gente tem matemática, 2 aulas. Segunda-feira, matemática está na cor azul. Esta planilha que está logo abaixo tem os dias pintados por cores. Então, a matemática vai poder utilizar os dias
3 de agosto, 24 de agosto, 19 de setembro, 26 de outubro, 21 de novembro, 14 de dezembro e 11 de janeiro para lançar essas horas extras para poder completar a sua carga horária, ok? Para completar a carga total. Então, a nossa carga total dos componentes de integrado diurno serão lançados dessa maneira. Aquelas aulas normais, segunda-feira, dia tal, na segunda-feira, na outra semana, e isso repete-se para os sábados normalmente, mais essa carga a mais de aulas extras, tá bom? Isso vai ser a nossa carga total. Resumindo, o primeiro passo no plano de aulas, você deve lançar sempre a carga horária que está prevista. É uma componente de 3 por semana? 3 você vai lançar no plano de aulas. Depois, você vai colocar as suas datas conforme a orientação do seu coordenador e no diário, no caso dos integrados e também dos outros componentes, você vai lançar as aulas normais e essas aulas extras. Qual é a única diferença? Na tabela do integrado tem esse esquema de cores para nós não sobrecarregarmos, não estourarmos limites, né? Não ficar uma coisa absurda. Já nos outros cursos, eu coloquei só na planilha final, tá bom? Espero que tenha ajudado. Amanhã eu continuo à disposição. Eu tenho um compromisso, algumas reuniões, mas à medida do possível vou estar atendendo a todos, tá bom? Tenham um ótimo terceiro dia de planejamento. Eu falei amanhã, desculpem, é hoje já. Tenham um ótimo dia de planejamento. Eu espero conseguir atender a todos e espero que a gente consiga executar. Destaco que o plano de aulas e a planilha de atividades deve ser enviada até sexta-feira. Então, temos hoje, quinta-feira, para executarmos e temos ainda a sexta-feira pela manhã com esse objetivo, tá bom? Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.